Olá pessoal, eu sou a Fernanda Song e esse é mais um tour de animação, onde mostro tudo o que rolou por trás das câmeras. Mas este é um tour especial, porque foi a primeira vez que eu animei com uma câmera profissional e o Dragon Frame. Para quem não está entendendo nada do que eu estou falando, o Dragon Frame é o programa para quem faz stop motion. Várias super produções foram feitas com ele, desde animações de cinema como Coraline e o Mundo Secreto, os Box Trolls, passando por programas de TV como Chão Carneiro e chegando até em live action como Star Wars. Sim, essa cena com os hologramas foi feita em stop motion usando o programa Dragon Frame. Então, como puderam perceber, agora a brincadeira ficou séria. Mas voltando aqui para minha realidade, eu ainda estou aprendendo a usar o programa, assim como você também pode estar aprendendo ou querendo aprender. No decorrer desse tour, eu vou contar o que eu achei desse primeiro contato, mas eu ainda não desbravei bem a ferramenta, então eu vou seguir com algumas dicas da animação que eu fiz. E nessa minha primeira animação eu pensei, eu vou pegar uma ideia bem fácil, com zero complexidade, sem cenário, fazer só uma substituição simples ali, tranquila. O que pode ser? O cubo mágico! Essa já era uma animação que eu queria colocar em prática e me pareceu uma ótima ideia. Talvez vocês já tenham visto que é possível pegar um cubo montado, fazer poucos movimentos e ele terminar montado de novo, né? Se ainda não viu, aqui vai um tutorial rápido. Bom, primeiro você escolhe uma das cores para ser a sua referência e mantém ela sempre virada para você. Eu escolhi azul, então são 4 movimentos. Primeiro, a coluna da esquerda vai para baixo. Depois, a parte da frente gira sentido anti-horário. Em seguida, a coluna da esquerda de novo sobe. E depois o topo vira sentido horário. Esses são os 4 movimentos que a gente vai repetir. E o cubo está pronto. Gente, fazer assim sequencial é tranquilo. São 24 movimentos, eles se repetem, então é fácil lembrar. Mas quando eu estava animando, um único movimento do cubo foram, por exemplo, 6 fotos. Eu não tiro uma foto aqui e uma aqui. Eu tiro várias nesse caminho até completar o movimento. Então é uma foto aqui, outra foto aqui, até completar o movimento. E o que aconteceu no meio da animação várias vezes foi eu começar a fazer o movimento aqui, bonitinho, certinho. Só que na hora, em vez de completar o movimento, eu voltei ele. Se você tá com ele pronto, assim, é fácil perceber que você tá indo pro lado errado. Mas quando ele tá todo bagunçado, eu acabei me perdendo. Eu prestava atenção nas fotos que eu tava tirando para manter o cubo no mesmo lugar, mas eu não memorizava a sequência que tinha aqui. Então, acabei perdendo. Então, que era para ser uma animação simples, eu acabei levando dias. Até que eu decidi montar um roteiro para não me perder mais. E eu pensei, são 24 sequências, vou desenhar todas e ir riscando conforme eu for tirando as fotos. Aí eu montei isso. Gente, são 24 movimentos. Eu montei 24 combinações. Aqui, eu coloquei movimento até aqui, ó. Tá invertido aqui, mas acho que dá pra ver. Eu fiz 96 movimentos aqui no meu roteiro. A animação em si terminou aqui, ó. Foram só esses até os 6. Bom, ponto positivo foi que eu terminei a animação muito antes do que eu esperava. E eu não me perdi mais. E aqui eu vou explicar o que eu fiz. Para dar aquela sensação do cubo pegando velocidade, os movimentos precisam ser mais lentos no começo e mais acelerados no final. Como que a gente faz isso no stop motion? Quanto mais fotos eu tiro nesse trajeto, mais devagar eu completo o movimento. Quanto menos fotos eu tiro, mais rápido o movimento acontece. Assim, nos 4 primeiros movimentos, eu tirei 6 fotos em cada. Nos próximos 4 movimentos, 5 fotos. Na sequência, 4 fotos e depois
3 fotos até chegar no último movimento, que foram 9 fotos para desacelerar e encerrar a animação. Para parecer que o cubo está se montando sozinho, é importante manter ele sempre na mesma posição ao tirar as fotos. Essa foi uma grande dificuldade que eu tive, porque no Dragon Frame parecia estar no ponto certo, mas quando eu dava play para ver como a animação estava ficando, ele ficava meio sambando por questões de milímetros. Acredito que essa tenha sido minha maior dificuldade, ou seja, o programa e a câmera foram bem tranquilos, mas o cubo, esse me pegou. E falando em tranquilidade, trabalhar com o Dragon Frame é muito gostoso. Com o celular e minhas altas gambiarras, eu fazia um crossfit por animação. Eu demorava muito mais tempo para fazer as coisas. Essa eu levei 3 horas, né, depois que eu acertei o jeito de fazer, mas eu acredito que com o celular esse tempo teria dobrado. Com o programa eu mal vi o tempo passar. Super recomendo para quando vocês puderem ou quiserem se envolver mais com isso. Então assim, minhas expectativas estão altas, hein? Vamos ver nas próximas animações como que vai ser. E para as próximas animações eu vou gravar mais o programa em si em ação. Não é que dessa vez foram muitas novidades para mim e eu pequei um pouquinho nessa parte de registro. Mas eu vou mostrar como que eu fiz a edição desse vídeo. Aqui no After Effects eu tentei corrigir aqueles movimentos muito bruscos do cubo, incluí os sons e ajustei também as cores. Primeiro eu importei todas as imagens que eu tirei lá no Dragon Frame, importei todas aqui para After Effects e também incluí esse som de dar corda que eu achei que combinou com o movimento do cubo. Então primeiro, para corrigir os movimentos, deixa eu subir um pouquinho aqui. Aqui, tá vendo que eu recortei o vídeo em vários pedacinhos? Por exemplo, aqui ele tinha subido muito, né? O cubo tava aqui embaixo e de repente ele apareceu aqui em cima. Então eu recortei ele e desci a imagem. Aí não ficou tão brusco. Ele ainda mexe, mas não ficou tão gritante essa mudança. Aqui também ele mexe um pouco, mas não ficou tão gritante. Fiz isso até que no final a imagem inicial não ficasse tão diferente da última do vídeo. Ainda ficou um pouco, mas eu achei que melhorou bastante. Com relação à cor, deixa eu colocar aqui. Com relação à cor, eu apenas coloquei um pouquinho mais de cor. Ele tava opaco, assim, um pouco sem vida, né? Um pouco fosco. E aí eu coloquei essa cor pra chamar bastante atenção. Com relação ao som, aqui embaixo a gente pode ver que esse som de dar corda, ele tá maior do que esses últimos. Porque no começo, o cubo tá girando devagar. Então o movimento de dar corda acompanha isso. No começo, então, é mais longo e distante um do outro. E ele vai começando a se aproximar e ficar um pouquinho mais curto. Isso ajuda a dar aquela sensação do cubo pegando velocidade. Então, ficou assim. E no final, o cubo dá aquela desacelerada e o som acompanha, desacelerando também. No final, a animação ficou assim. E aí, gostaram? Me contem aí nos comentários o que vocês acharam, o que mais vocês querem ver por aqui. Deixa seu like para ajudar o canal e até a próxima! Eu me perdi aqui, né? Você percebeu. Vamos lá. Deixa eu ver. Isso.